Se alguém me pergunta antes do jogo se eu assinaria um empate aqui na Fonte Nova contra o Bahia, eu responderia que não, porque acho que o Fluminense teria condição de ganhar o Bahia pelo momento que vive, pelo time que tem, apesar de achar o time do Bahia um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, mas diria que não é um resultado ruim. E acho que o jogo acaba dessa forma, né? Não é um resultado ruim, esse empate com o Bahia, ainda mais que a gente veio de uma vitória na estreia, é um jogo fora de casa. A gente precisa lembrar que a gente está falando dos melhores mandantes da última temporada aqui na Fonte Nova, mas rola aquele sentimento de que dava para ganhar, principalmente no primeiro tempo, era para o Fluminense ter matado o jogo, e a forma que a gente toma o gol também é uma falha, que é algo que incomoda, tá? Vou falar com mais calma de tudo isso nesse vídeo de pós-jogo, nessa análise aqui, nessa manhã de sexta-feira, mas logo após a vinheta, tá? Roda a vinheta pra gente falar desse Fluminense 1, na verdade Bahia 1, Fluminense 1. Antes de começar, eu pedi para você, por favor, apesar de não ter sido um resultado positivo, não ter sido uma vitória fluminense, quem puder, por favor, deixa o like e se inscreve no canal, que ajuda muito a gente a continuar fazendo esse trabalho, tá? Chegou aqui agora, tem vídeo sobre o Fluminense no canal Gol de Barriga todos os dias, e live de segunda a sexta, geralmente na hora do almoço. Hoje deve ser ali entre 3 e 4 horas da tarde, que eu vou estar fazendo a escala, né? Saio nessa manhã de sexta, na verdade na hora do almoço, sexta-feira, mas faço uma escala em São Paulo. Nessa escala eu vou abrir uma live para trocar uma ideia com vocês sobre a repercussão do jogo de hoje, né? Vamos falar sobre a partida. O Zubeldia escala o que tinha de melhor. Acho que vai ter uma dúvida, um questionamento sobre Bernal e Nonato, mas que no decorrer da partida não muda muita coisa, nem René e Arana, acho que é muito isso. E aí é um primeiro tempo, falando do jogo, né, antes de falar do que esse resultado representa para o Fluminense, falando da partida em si. O Fluminense, o Bahia começa com um time um pouco mais atrás, dando espaço ao Fluminense, mas o Fluminense com muita paciência, girando a bola, e aí dos 8 aos 10 minutos o Bahia tem um abafo ali, saindo no contra-ataque, conseguindo dominar um pouco o Fluminense. Poderia ter aberto o placar. Mas quando chega mais ou menos aos 15 minutos ali, o Fluminense joga 10 minutos mágicos aqui na Fonte Nova, tá? É uma coisa, o time tocando a bola, se aproximando, fazendo ultrapassagem. É algo que, se fosse muitos técnicos do Brasil aí, estaria todo mundo exaltando muito. Eu acho que o Zubeldia não tem ainda, e pelo começo de carreira no Brasil também, acho que vale esse respiro, esse calma, mas é algo que a gente viu no jogo contra o Grêmio, a gente viu no Fla-Flu e a gente viu hoje. Um primeiro tempo onde o time começa a tocar muito bem a bola e criar muitas chances de gol, e isso a gente cria a chance do gol, né, que passa pelo pé do René, do Martinelli, do Nonato, do Acosta e dele, do John Kennedy. A tabela de John Kennedy e Nonato é uma tabela espetacular, e a gente precisa falar do John Kennedy, tá? Interrompendo a análise do jogo para falar sobre o John Kennedy. São 4 gols nessa temporada e uma assistência. E não são gols de Campeonato Carioca que enganam, né? Não foram gols contra Nova Iguaçu, Resende e Benfica. O JK faz gol contra o Flamengo, o JK faz gol contra o Botafogo, o JK faz gol na Fonte Nova. O John Kennedy participa muito bem, muito diretamente do gol contra o Grêmio na estreia do Brasileiro também. É um bom começo. Acho que já dá para cravar que sim, é o melhor começo de temporada do John Kennedy. Inclusive pensando em 23, né? Ele estava emprestado no começo de 23. E não pelos gols, mas pelo futebol apresentado, se apresenta, marca, corre. A gente tem a informação ali, a gente tem não, todo mundo sabe, né? Todo mundo tem a informação que ele voltou antes querendo mais, mas entrava no nosso ouvido de uma forma de, vai entrar, vou querer mais. Ele sempre tem esse papo e nunca mostra em campo, nunca mostra no dia a dia nos treinos. Parece que está mostrando, acho que ainda dá pra gente aguardar um pouco mais, mas é um ótimo começo do John Kennedy. E hoje, num dia onde os pontas não estavam num dia feliz, né? Serna e Canóbio num dia de muita transpiração e muito pouco futebol. Nesse momento, nesses 10 minutos mágicos do Fluminense que a gente viu aqui na Fonte Nova, e a gente precisa lembrar, cara, são 10 minutos de domínio absoluto, com jogadas boas e criando chances de gol contra o Bahia. O Bahia é um top 5 times do Brasil. O Bahia tem um grande time, o Bahia tem um trabalho sólido, um trabalho que não vem começando essa temporada, um trabalho que está aí já há 3 anos com o Rogério Ceni. Então é um bom trabalho do Bahia, a gente tem que respeitar isso. E aí num contra-ataque, o lance do Acosta ali com o Canóbio, o Acosta lança o Nonato, que ele coloca o Serna sem goleiro a 1,5 metro do gol. É difícil perder esse gol, tá? O Serna consegue ter a capacidade de perder esse gol.
Não acho que o Serna, a gente tem que mandar o Serna embora, que o Serna tem que ir pro Boca, que eu odeio o Serna, que eu odeio o Canóbio, mas a gente precisa de elenco. A gente sentiu falta de ter o Savarino hoje aqui. No segundo tempo, poderia ter ajudado o Savarino. Entendo, acho que é planejamento. O Savarino, a informação é que teve um incômodo, então tem que poupar ele realmente. Não dá para fazer uma loucura e a gente acabar perdendo o jogador com alguma lesão. Mas a gente sentiu falta disso hoje. Por que a importância do Bouanga vir? O Bouanga é craque, é o melhor jogador do mundo? Talvez não. Mas é um cara que sabe fazer gol. É um cara que também sabe jogar aberto. Isso não é ruim. Hoje, na transmissão, quando está acabando o primeiro tempo, pela atuação do John Kennedy, pelas atuações do Serna e do Canóbio, o Cauã vira para mim e fala: cara, o Bouanga vai entrar como ponta. E acho normal, gente. Não é para contratar ele como ponta. Acho que vai ter jogo que o John Kennedy vai estar bem e vamos usar o John Kennedy. Vai ter jogo que o John Kennedy vai estar mal e a gente coloca ele. Vai ter jogo que o Serna vai estar mal e a gente vai colocar o Savarino. Vai ter jogo que a Costa vai estar mal, talvez a gente vai entrar com o Ganso. Mas o Ganso precisa estar bem fisicamente para isso. Mas é um time que vai ter opções. Eu sei que você quer ouvir aqui falar do Arias agora, desculpa, gente, o Arias já não é um problema meu. Tem o erro do Mário de vender o Arias, não acho que tinha que ter trazido agora com esse dinheiro, acho que seria rasgar um planejamento, já é minha opinião, e não tem mais que falar assunto do Arias aqui. O Arias agora vai ser um problema do Palmeiras, não vai ser um problema do Fluminense. Ou uma qualidade, sei lá. Enfim, acho que essa contratação é importante e isso se demonstrou na partida de hoje. O Fluminense volta para o segundo tempo e o time morre. O Bahia melhora, a gente não joga contra ninguém, a gente está jogando contra o adversário, esse adversário é forte. O Bahia melhora, o Zubeldia demora a mexer. E aí, cara, esse Zubeldia demora a mexer tem 2 pontos. Pode ser por ele ser teimoso e demorar a mexer, mas pode ser pelo fato dele não acreditar no banco. Porque hoje, com as peças que puderam viajar para Salvador, entrou o Santi Moreno. Desculpa, eu prefiro o Serna e o Canóbio, com toda a raiva que a gente tem na partida de hoje, ajudando na marcação, mas a gente ganha de 1-0 do que o Santi Moreno, que também não produz na frente e não ajuda na marcação. Então, a gente precisa desses jogadores disponíveis. Pô, Fio, mas tinha que ter entrado os moleques. Tinha aí o Matheus Reis e o Wesley Natan. Os dois tinham opção. Desculpa, mas faltando 15 minutos contra o Bahia não é pra botar um moleque no jogo que a gente tá tomando pressão. Pra mim vai ter diversos jogos na temporada pra ele entrar. Ah, Fio, não vai ter jogo fácil. Vai ter o Maricá agora, por exemplo, é um jogo. Pra molecada, a gente testar a molecada. Vai ter jogo que a gente vai estar ganhando de 2-0. Jogo de São Paulo ano passado, bota a molecada pra jogar, pô. Vai ter jogo que a gente vai estar ganhando tranquilo, bota a molecada. Eu não quero a pressão hoje. Hoje entrou o Del, acho que é Del, né? O moleque do Bahia. Fonte Nova foi abaixo quando ele entrou. O moleque quase faz um gol na gente e depois é expulso. E assim, a gente está aqui gravando, né? Tem pós-jogo rolando do Bahia e tem torcedor falando, xingando o Del. Porra, a gente tá falando de uma das maiores promessas ali da geração dele. Então o torcedor não tem calma, então não acho que era a solução. Eu, particularmente para eu julgar aqui o Zubeldia, acho que quando ele coloca o Bernal, e aí eu vou falar e vocês vão odiar, tá? Porque o Ganso é muito mais, eu sou muito fã do Ganso. O Ganso tem que acabar a carreira do Fluminense, eu adoro o Ganso. Não tô discutindo isso aqui. Mas o Ganso é um cara que não demonstra intensidade na última temporada, devido a tudo que ele teve, e ainda não mostrou nessa. Intensidade, não tô falando de qualidade de bola no pé. Então hoje, sinceramente, pra mim, quando ele bota o jogo tá 1-0, um jogo difícil, a gente tomando sufoco aqui na Fonte Nova. Pra mim é pra colocar o Bernal no lugar do Nonato, correto, o Nonato já tinha um amarelo, mas pra mim coloca o Lima no lugar do Acosta. O Acosta tem uma dificuldade muito grande de jogar 90 minutos. O Acosta fez uma partida no primeiro tempo espetacular, era pra ter decidido a partida se os companheiros ajudassem. Bota o Lima pra correr, pra segurar o jogo. De repente um chute de longe. É isso. Pra mim era o que deveria ser feito. É muito fácil eu falar agora. Mas não acho que o Zubeldia... eu vou condenar o jogo de hoje. O que o Zubeldia fez aqui no primeiro tempo, gente, não é um primeiro tempo onde o destaque foi só o John Kennedy, foi só o Acosta. O destaque do primeiro tempo foi a coletividade. Foi o time sabendo se apresentar, sabendo jogar. Claramente é um time que treina, um time que tem trabalho. Não é fácil fazer isso contra o Bahia aqui na Fonte Nova. Então tem mérito do Zubeldia. E pra mim tem mais demérito da falta de opções que ele teve no jogo de hoje. Mas a gente está falando de uma derrota até agora e um empate na temporada. O Fluminense está na briga, né, nesse Campeonato Brasileiro. Só o Bragantino ganhou os 2 jogos até agora. O Fluminense está na segunda posição, empatado com uma galera com 4 pontos. Vai jogar contra o Botafogo em casa, que a gente acabou de ganhar no Engenhão, mas dessa vez provavelmente com os 2 times titulares. E Botafogo que tomou 5 do Grêmio. O Grêmio esse que a gente ganhou em casa, tudo bem que eles perderam fora. O Fluminense está na briga, o Fluminense tem time.
Não acho que é hoje terra arrasada. Claro que a gente sai da Fonte Nova com a sensação de, putz, queria essa vitória, mas para mim não é terra arrasada. De resto, cara, acho que é isso. A zaga e o Fábio, vale falar, né? A zaga hoje não foi bem. O Freitas foi o Freitas, até menos, tá? Acho que o Freitas hoje rebateu, sei lá, me preocupou menos. Foi o normal do Freitas. Sendo bem certo, tem uma ou duas falhas ali, mas no geral achei ok. O James hoje me preocupou. Saindo muito com a bola, saindo errado, se precipitando em alguns momentos. Acho que é um zagueiro que ainda passa por uma adaptação. E me preocupa o fato de que a gente vai esperar, na teoria, até o meio do ano para trazer um zagueiro. É arriscado, tá? O Fluminense vai comprar esse barulho, é arriscado. Eu entendo que teve reforços. Se trouxer um 9, bom, teve reforços e é uma aposta, mas é uma aposta arriscada que pode comprometer uma parte da temporada, tá? Então isso me preocupou. E no gol, assim, o Fábio tem muita moral, fez algumas boas defesas hoje. Mas não dá para ele falhar Sim, acontece, todo goleiro falha. Mas é uma falha absurda, tá muito na conta dele também esse 1x0. Que apesar de tudo, no segundo tempo a gente não conseguiu jogar, mas estava ganhando o jogo de 1x0. E ele sai da bola. Sei que tem gente que vai falar que aquela bola era do Freitas. O goleiro sai, aquela bola era do Fábio. Você vai ver o replay, a bola era muito do Fábio. O Fábio falha. Mas enfim, ainda tem muito mérito com a gente, que se recupere contra o Maricá. Apesar que eu acho que o Maricá deveria ser todo mundo poupado para testar mais gente. E contra o Botafogo ele se recupere num jogo importante, num jogo grande, num clássico pelo Campeonato Brasileiro, tá bom? Galera, mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal, a gente faz esse esforço de estar em todos os jogos do Fluminense na temporada, né? Isso acontece muito graças a Magic Milhas, queria até agradecer eles aqui, e a vocês que dão moral pra gente, tá? Então deixa o like, se inscreve no canal, quem puder hypar o vídeo, e deixa seu comentário. Agora, de manhã, né, como eu solto o vídeo de manhã e não assim que acaba o jogo, você já tá um pouco de cabeça mais fria. Ontem eu sei que você estava puto com o time, mas eu quero a sua opinião. É terra arrasada? Não, é um resultado ok, mas pô, dá para melhorar. Quero a sua opinião aqui, tá? Deixa aqui nos comentários e espero que a gente ganhe domingo, que a gente ganhe do Botafogo e a gente continue fazendo esse trabalho aqui e fazendo pós-jogo de vitória, que é muito melhor, né? Tamo junto, até a próxima, valeu!